Então, no primeiro domingo, falamos então sobre a importância de ter visão. E descobrimos pela palavra de Provérbios que sem visão nós nos perdemos, nós nos corrompemos, porque nós não sabemos de onde estamos vindo e nem para onde estamos indo. Né? Então falamos sobre a visão para não ficarmos fazendo coisas básicas e obrigatórias, mas podermos ir além. A importância de uma visão para que possamos não desistir nas primeiras adversidades, nos primeiros problemas. E também falamos sobre a importância da visão. Eu estou testando minha memória, que eu não botei aqui. Então, estou testando minha memória. Falamos sobre a visão como importância para fazer as coisas individuais. Porque tem atividades individuais que vamos fazer e, às vezes, não conseguimos conectar isso com o todo. E daí, por causa disso, achamos que aquilo não tem significância. Então, o fato de ter uma visão, um porquê estamos fazendo algo, isso nos leva a fazer algo superior do que o obrigatório e o básico. Isso nos leva a persistir mesmo nas adversidades e também ver o pouquinho que eu faço contribuir com o todo. Então, nesse dia, nós então falamos aqui sobre o nosso porquê. E falamos que encontrar a presença de Deus é a razão de existir e o único caminho de sermos satisfeitos, felizes. No segundo domingo, nós falamos então sobre como a Escritura nos mostra que encontrar a presença de Deus é real, é possível. E tivemos aqui uma breve exposição sobre o momento onde Moisés encontra com a glória de Deus no Monte Sinai. E meu convite com vocês naquele dia era imaginarmos esse encontro, para que a nossa mente fosse expandida. A Bíblia nos relata em Gálatas que, enquanto Paulo pregava à igreja de Gálatas, eles tiveram uma visão de Cristo crucificado. Então, a palavra pode fazer a nossa mente ter uma imaginação, uma visão, seja ela de forma natural ou de forma sobrenatural. Mas nós podemos imaginar o que a palavra está nos dizendo. E diante daquele assombro do encontro de Deus no Sinai, e tudo que representava a busca de um homem chamado Moisés, de pedir a Deus, mostra-me a tua glória. Não deixe eu sair desse lugar sem a tua presença. Não nos faça sair daqui sem a tua presença. E em cada encontro que ele tinha com Deus, mais ele pedia, deixa eu te conhecer um pouco mais. Deixa eu ir um pouco mais profundo no conhecimento de Deus. E o mais interessante é que Deus ia respondendo positivamente cada oração de Moisés. E nenhuma delas Deus disse não. Deus sempre disse sim. Porque Moisés, ele descobriu o que Deus queria. Desde o princípio, Deus quis ter comunhão com os homens, se revelar aos homens, se fazer conhecido aos homens. E ao longo da história bíblica, nós vamos vendo homens que vão descobrindo o coração de Deus e vão desejando isso. E o meu ponto era mostrar para cada um de nós o quão grande foi a revelação no Sinai. Porque nós lemos de uma forma, às vezes, nossa leitura bíblica anual, tão corrida, que nós não paramos para perceber os detalhes. A Bíblia nos fala que Deus desceu com toda a sua glória sobre um lugar. E só um homem acessou aquele lugar.
Esse foi o encontro de Moisés. E sabe o que é mais maluco? Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele ainda pede: mostra-me a tua glória. É depois da situação que acontece entre Êxodo 20 e 24, onde ele desce, Moisés acessa esse lugar, fica 40 dias, é depois disso que ele pede: mostra-me mais da tua glória. Talvez se nós estivéssemos no pé do monte como Israel, o povo, e visto só ele descer com a nuvem, como aqui eu dei o exemplo de um vulcão, né? Um contexto de uma tempestade com um vulcão, era mais ou menos a imagem. Talvez se nós já tivéssemos visto isso, nós já estaríamos totalmente impactados. Som de trombetas, raios, trovões, acessar aquele lugar, ficar 40 dias. Mas ainda assim parece que tinha algo mais que poderia ser descoberto, conhecido. E depois dessa imagem estabelecida, fomos para 2 Coríntios 3, onde vemos Paulo nos dizendo que aquilo que Moisés vivenciou, comparado com o ministério de Cristo e o próprio ministério de Paulo, era inferior. E é aqui que pega, né? É aqui que pega. Daí começa a fazer com os dedos assim. Moisés viu Deus, o que Jesus liberou é melhor. Daí eu olho para mim. Aqui entra a crise. Como eu disse para o pessoal na igreja caseira, a ideia dessa mensagem não é gerar algo negativo ou gerar uma tristeza no coração de cada um. É trazer uma boa notícia de que o que Paulo está nos dizendo é que o acesso que Moisés teve como um único homem está disponível para todo o corpo de Cristo. Claro que nós já queremos chegar em Êxodo 34. Tem todo um processo. Começa lá, em Gênesis 1, Gênesis 2, encontrar com o Deus sozinho na sarça, para depois ver a glória descendo e acessando um lugar e vendo Ele de uma forma mais íntima. Mas o que Paulo nos promete, nos diz pela palavra, em 2 Coríntios 3, é o que está disponível para o corpo de Cristo, o que está disponível para os cristãos. É algo superior ao que Moisés viu. Paulo chega ao ponto de, em 2 Coríntios 3,16, dizer que a conversão de um cristão é a semelhança de Moisés entrar na tenda da revelação e encontrar com Deus. A porta, o início, a conversão. Eu sei que isso pode trazer, talvez, no início, talvez uma leve tristeza e pensar: nossa, minha conversão não foi assim. Nós não vamos nos apegar a esses detalhes, vamos pensar de que a palavra nos promete que nós podemos encontrar. E é isso, essa é a boa notícia. A boa notícia é que nós podemos encontrar Deus, a semelhança do que a Bíblia revela, o que homens encontraram Deus. Que Paulo vai terminar no verso 18 de 2 Coríntios 3, é de que ao encontrar o Espírito Santo todos os dias, nós podemos ser transformados. E ele já não está mais contido num local geográfico. Deus desceu no Sinai. Mas ele pode ser encontrado em qualquer lugar onde um coração está disponível e sedento. Então é isso que nós cremos. É isso que nos norteia, é isso que nos impulsiona. É isso que nos faz querer ser corandel, estar diante da sua face.
Antes de entrar na mensagem de hoje, domingo passado eu até comentei um pouco disso, e domingo retrasado, sobre o quanto essas palavras de encontrar Deus permearam a minha vida e marcaram a minha vida e me fizeram buscar o Senhor. E eu não posso deixar de lembrar também de que uma das coisas que me fez me aproximar do Enéas, por exemplo, foi exatamente esse mesmo desejo. Quando eu conheci ele em 2010, eu lembro de uma palavra que ele repetidamente contava, de quando ele teve uma visão do Senhor, aonde o Senhor disse para ele que ele queria juntar um povo que amasse o Senhor e quisesse encontrar Ele. A gente pode servir e fazer muitas coisas, e no caso ele estava no estacionamento. Então, quando eu conheci, eu pude ter certeza que eu encontrei alguém que queria a mesma coisa que eu. Alguém que estava disposto a ser radical e encontrar com Deus de uma forma muito superior. Não estamos menosprezando nenhuma igreja, nenhuma comunidade, não. A única coisa que sabemos é que Deus está disponível e Ele quer ser encontrado. Isso fez o meu coração ligar ao coração dele, e é o que nos faz estar juntos a partir de então. Deus criou uma aliança a partir disso, assim como o Gerson. Então, esse desejo de encontrar a presença de Deus é que nos faz estar juntos. E é a partir disso que nasce, essa comunidade é plantada. Então, mais uma vez eu te digo, abra-se para esse desejo. Abra para esse motivo que vai te fazer almejar e fazer o que tiver que ser feito. Porque se você não tiver esse desejo, esse motivo, você vai fazer as coisas e vai se cansar. Você vai fazer as coisas e vai reclamar. Você vai fazer as coisas e vai desistir. Porque nem sempre elas têm a resposta e o resultado rápido. A própria Escritura nos diz que nós oramos ao Senhor e parece tardio em responder. Mas em algum momento, no tempo de Deus, Ele responde de forma rápida. E é isso que esperamos, é isso que procuramos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a promessa da parte de Deus, sobre encontrarmos com a sua presença de uma forma talvez mais suave. Porque estamos falando aqui sobre avivamento, estamos falando sobre a presença dele tocar um lugar como tocou o Sinai. Isso é muito chocante, isso é marcante. Eu até dei o exemplo aqui, e eu sei que algumas pessoas gravaram isso, que foi, se alguém chegasse para um judeu, o judeu na mercearia, o judeu na padaria, passou ali, virou 3 quadras à esquerda do Sinai, estava indo lá comprar o pãozinho dele, e perguntou, é verdade que tu teve um encontro com Deus? E ele ia dizer, eu vi, Deus desceu no Sinai, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ele teve um encontro. Mas o fato de nós olharmos para esse exemplo desse encontro, que nos faz uma conexão com o Éden e com a volta de Jesus, que é o que o Sinai nos traz de imagem, nós podemos achar então que esses encontros vão ser só esse tipo de encontro. E nós esquecemos do pão nosso de cada dia, da porção diária da presença que nos alimenta e nos traz saciedade e nos conduz até os encontros mais marcantes.
Quando a gente olha para a Escritura e vê a vida de Abraão, por exemplo, você vê encontros que ocorreram a cada 10 anos, encontros que aconteceram a cada 15 anos. Quer dizer que ele só orava naqueles dias, naqueles encontros. Ele só levantava altares e adorava a Deus naquele dia, onde Deus aparecia de forma poderosa? Não. Existia uma constância que levou ele de um encontro a outro. É sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre encontrar essa presença que nos satisfaz e não é talvez extraordinária, mas que é dentro do nosso interior, que nos faz ser constantes, que temos a certeza do amor de Deus, o cuidado de Deus. Vamos pegar o texto de João 17. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos pegar um trecho do início e um trecho do final do capítulo 17. Por que eu falei isso, essa questão de encontrar a presença constante do dia a dia? Porque como eu falei aqui em algum dos domingos, nós cremos que existe uma progressão da presença de Deus. Nós cremos que existe uma palavra prometendo um grande avivamento, onde o Espírito vai ser derramado sobre todo o corpo de Cristo. E que vai refletir na salvação de muitas almas, antes da volta de Cristo. Mas a volta de Cristo, ela se torna uma presença maior, porque a própria palavra nos diz que quando Cristo estiver aqui em glória, o próprio Espírito vai ser aumentado dentro de nós, e vai ser cumprido então o que a promessa da nova aliança. É na volta de Cristo, é no reino de Cristo, é que o Espírito vai estar plenamente, completamente em nós, no povo de Deus. Então significa que essa presença vai aumentar. E o que a Bíblia nos fala é que vai chegar um momento, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 15, onde Cristo vai sujeitar todas as coisas, tudo no seu reino. Então ele vai entregar ao Pai todas as coisas. E ali, Paulo ele usa uma expressão, e Deus vai ser tudo em todos. Esse é o alvo do alvo do alvo. Só que para podermos provar cada um desses momentos, nós precisamos da constância do hoje, do encontro diário que nos alimenta. É sermos fiéis no pouco para que possamos provar o maior. É o Moisés que é fiel nas pequenas coisas na casa de Deus e vai se tornando fiel em todas as coisas, até o ponto de encontrar de uma forma poderosa. Jesus, ele, no capítulo 17, ele vai fazer uma das orações mais famosas, ou talvez a oração mais famosa, talvez o momento, com exceção à volta dele, um dos momentos mais altos junto com a crucificação. É essa oração de João 17. Eu queria que nós atentássemos para as palavras de Jesus. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa frase do verso 3, ela simplesmente
nos traz um novo momento para todas as coisas. A expectativa da vida eterna sempre foi o pós-morte. Sempre foi, depois que morrermos, vou provar da vida eterna. Vou virar uma alma, ou vou deixar esse corpo e ser só uma alminha, e vou para o céu e viver a vida eterna. Então, quando Cristo vier, a gente vai para o céu. Tem umas coisas confusas aí, né? Do tempo do fim. Mas o ponto é, vou viver diante de Deus, ou como uma alma penada, ou com um corpo ressurreto. Mas alguma coisa vai acontecer. Mas o que Jesus está nos dizendo é de que a vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já deve saber disso. Mas o conceito de conhecer não é um conceito só cognitivo, não só intelectual, só na mente. O conceito de conhecer para um judeu é o conceito de intimidade, que vai tocar sim as questões intelectuais, as questões cognitivas, mas vai tocar assim as emoções, os desejos, os afetos e o corpo. Porque o principal conceito de conhecer fala da união conjugal, da união matrimonial, da relação sexual. Esse é o conceito de conhecer. O que pode ter de mais íntimo de conhecer tem a ver com isso, a união entre um homem e uma mulher. No ato conjugal. E é esse conceito que por todo o Velho Testamento, e Jesus vem reforçar isso, é de que Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido de uma forma íntima. Óbvio que não estamos falando íntima no sentido sexual, mas íntima no sentido que toca todo o nosso ser. A vida eterna e sempre o desejo de Deus foi que conhecêssemos Ele, que pudéssemos viver uma vida de comunhão com Ele, que pudéssemos andar com Deus. Esse é um conceito muito forte no Velho Testamento. Homens andaram com Deus. Nós poderíamos traduzir então conhecer a Deus aqui com andar com Deus, ser amigos de Deus, viver coladinho em Deus. E o que Jesus está nos dizendo, e você vai poder ver isso em toda oração de João 17, é de que esse foi o propósito dele. O propósito que inclusive o levou à cruz. Óbvio que o propósito supremo é a glória de Deus, mas existe algo conectado ao seu propósito, ao seu eterno propósito, que inclusive nós falamos aqui, é de que Ele quer preparar um povo que ande com Deus, que seja amigo de Deus, que ande em comunhão com Deus. Esse foi sempre o propósito. E quando Cristo vem ao ponto de morrer na cruz, se entregar completamente, é para nos conduzir a esse encontro, a esse tempo, a esse momento. Então, eu gostaria que você gravasse isso. A vida eterna não é só para a sua vida pós-morte. A vida eterna não é só para um momento quando Jesus voltar. A vida eterna é para ser vivida hoje. Porque a vida eterna está atrelado a Deus. Deus dá vida. Deus é vida. E andar com Deus é conhecer a vida eterna. Então existe um chamado para cada um de nós, para vivermos uma vida eterna, começando hoje, conhecendo a Deus.
Eu não posso viver somente com uma expectativa de encontrar Cristo, a volta de Jesus, o reino de Deus, lá no futuro. Ele é muito claro. Se nós não formos fiéis no pouco, como Ele pode nos conceder grandes coisas? Se você quer tanto Deus, encontrar Jesus e ver a volta dEle, porque é tão difícil então começarmos a viver a vida eterna hoje? Porque hoje não é muito glorioso, porque hoje não é muito perceptível. O próprio Jesus nos diz: encontra o teu Pai no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Ele, e Ele no secreto vai te ouvir, e no secreto Ele vai te recompensar. Isso está no contexto de Mateus 6, quando Ele está ensinando a oração do Senhor, o Pai Nosso. O que ao longo da trajetória de Jesus, da sua vida, dos seus ensinos foi sempre: siga o meu exemplo. Sabe o que Jesus mais fazia? Ele orava. Ele às vezes não dormia à noite, porque ele levantava de madrugada para orar. Você pode estar pensando, talvez ele não estava no frio do Rio Grande do Sul. É possível. Mas que ele levantava de madrugada para ter o seu tempo de oração com o Pai, ele tinha. Porque ele queria conhecer Deus. Porque ele queria estar com Deus. De alguma forma, a sua encarnação fez ele desejar a comunhão que ele tinha na eternidade. E ele veio nos ensinar que a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito têm está disponível para nós. E é isso em todo o tempo que a oração de João 17 ele está orando. Ele dizendo: o mesmo amor que está em ti, que está em mim, estejam neles. E tudo que ele está nos convidando é dizer: sabe aquele relacionamento, sabe aquele tempo de oração que eu tenho, que não tem nenhuma multidão e eu não estou curando ninguém, sabe aquela onde eu não fico famoso, que é aquele momento onde ninguém está lá? Então esse é o momento mais importante. Esse é o momento onde eu encontro Ele, e Ele se revela, e eu sei que eu sou amado por Ele. Você pode pensar: mas Jesus era Deus. Sim, mas Ele se fez homem. E o que Hebreus nos diz é que Ele passou por toda a nossa vivência. O que Hebreus está nos dizendo é que, assim como Ele se tornou um sacerdote excelente para poder nos resgatar, o que também está nos dizendo é que a partir da sua obra nós podemos caminhar nos seus passos. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles encontraram o Senhor, eles conheceram o Senhor. Olha o que é mais interessante a partir do verso 20. Jesus, ele continua a sua oração. Então nós saltamos do verso 3 para o verso 20. E ele diz: rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pelas palavras deles. Então Jesus estava orando por você, por mim, por todos que o conhecem, que querem o conhecer. O que ele está nos dizendo é que aquilo que ele fala para os seus discípulos, naquele lugar fechado, no cenáculo, ali ele está dizendo que essa mesma vida eterna não está restrita para os 12, não está restrita só para aquilo que Jesus viveu, mas está disponível também para nós, por aqueles que ele está orando. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Conhecermos a Deus vai nos levar a nos conectar uns com os outros. Não só no nível de comunidade, mas no nível da igreja, no geral, na cidade, numa região.
E o que a palavra está nos dizendo é que quando essa unidade acontece, a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. E quando a glória de Deus se manifesta no meio da igreja, o mundo vê a glória. E como eu disse aqui domingo passado, quando uma casa está pegando fogo, ninguém precisa dizer: ei, tem uma casa pegando fogo. Porque todo mundo vai ver o fogo na casa. Todo mundo vai ver a fumaça tomando lugar. Então, quando uma igreja anda, cada um buscando e conhecendo o Senhor, provando da vida eterna, seus corações vão se unindo e a glória de Deus pode tocar esse lugar. E o mundo vai crer. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. O desejo de Jesus é estar conosco. E você novamente pode pensar: isso significa que quando eu morrer eu vou ir para ficar com Ele. Não. Significa que conhecer a Deus é andar com Ele. E o desejo dEle é andar conosco, é estar conosco. De novo, verso 24. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. E Moisés pede: mostra-me a tua glória. E Jesus diz: eu quero revelar a minha glória. E Deus diz: eu quero mostrar a minha glória, Moisés. Eu quero um povo que quer ver a glória, que quer desejar ver a minha presença, que quer me conhecer. O que mais Deus quer é um povo que quer encontrar com Ele. O que mais Ele quer é ser glorificado no seu povo, é ser santificado no seu povo. Verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Para que o amor com que me amaste esteja neles. Fomos feitos filhos de Deus, recebemos o espírito de adoção. Existe um amor o qual o próprio Pai amou Jesus, o seu Filho. E esse mesmo amor é o amor que nos alcança. Por N motivos, talvez não conseguimos provar isso agora. Por N motivos. E eu já disse um deles aqui domingo passado. Talvez o principal é incredulidade. Não cremos no que está escrito. Não confiamos no que está escrito. Mas o que ele nos diz, a oração de Jesus, é que ele fez o nome de Deus ser conhecido. E que o amor que o próprio Pai amou Jesus está sobre a igreja. E o próprio Jesus está no meio da igreja. Sabe o que é mais interessante? É de que esse contexto, essa oração de Jesus, que é um momento de despedida, logo após ele vai para a crucificação, e ele passa aqueles 40 dias com seus discípulos, e depois ele sobe aos céus. Esse momento do cenáculo que João nos descreve, dessa última ceia, ela se assemelha muito com o período que Moisés está fazendo as últimas
declarações para o povo antes do povo entrar na terra prometida. Em todo momento vai havendo esses paralelos, esses momentos de semelhança entre Jesus e Moisés, porque Moisés disse: virá alguém, um profeta, a minha semelhança. E Jesus então ele faz algo muito semelhante com Moisés nesse momento de despedida. Algo também que fica marcado nesse trecho final é de que, da mesma forma como a glória que desceu no Sinai habitou no meio do povo, essa mesma glória que desceu em Cristo, como nos diz João 1,14, que diz que Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós. A glória de Deus manifesta em Cristo agora pode ser espalhada e habitada no meio do seu povo. Assim como a glória se manifestou no Sinai, Êxodo 24, e desceu sobre o tabernáculo, e Deus habitou com toda a sua glória no meio do povo. Muito superior, o Filho encarnado vem como a expressão de Deus, a glória de Deus. E mais do que isso, Ele nos promete que Ele vai habitar em nós, vai habitar conosco. E conforme João 16, nós sabemos que isso é por meio do Espírito, porque Ele promete aquele que seria o Consolador. Então o que Ele está dizendo é: eu vou habitar da mesma forma como eu habitei no meio de Israel no Sinai. É interessante que Deus, ao longo de Êxodo, vai prometendo várias vezes que Ele vai estar no meio deles. E o que Jesus não esquece em nenhum momento e mantém essa promessa é de que Deus vai cumprir isso, habitar no meio do seu povo. Eu juntei um monte de texto aqui, que não vai dar tempo da gente trabalhar isso hoje. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar nessa noite é de que há uma promessa de Ele estar no nosso meio. Há uma palavra, há uma oração do Filho de Deus para Deus. Deus falando para Deus. Você consegue entender isso? Deus falando para Deus: eu vou estar no meio deles. Se você tem dúvidas, se você não sabe se crer, por exemplo, Deus, além de prometer algo para Abraão, Ele vai lá e faz uma aliança com Abraão. E já não bastasse, Ele jura. Deus promete, mas Ele normalmente não volta atrás nas suas palavras. Mas Ele vai lá e faz uma aliança. Depois de fazer uma aliança, Ele jura por si mesmo. Você pensar Deus orando para o próprio Deus, dizendo: eu quero ver isso acontecer. Você tem alguma dúvida de que isso não vai acontecer? O convite para nós nessa noite é: existe uma vida a qual podemos viver. E ela se chama vida eterna. E essa vida eterna é conhecer a Deus, é andarmos com Deus. E isso vai ser da forma menos gloriosa nesse tempo. Vai ser entrando no teu quarto, fechando a porta e falando com o teu pai. É você querendo descobrir qual a vontade de Deus. Daí você vai abrir um livro chamado Bíblia Sagrada. E ali você vai descobrir toda a vontade de Deus. E daí você vai andar em comunhão e aliança com um povo chamado igreja. Um mais defeituoso que o outro. Exatamente para quebrar o seu orgulho. Para você não achar: nossa, eu sou especial. Não, Ele chama os pecadores. E Ele se revela no meio desse povo.
É óbvio que Ele santifica eles, como Ele fez com Israel. A promessa é de que nós, se andarmos nesses passos, vamos conhecê-lo. Ele vai se revelar. E eu sei que muita gente aqui já provou disso, já experimentou disso. Quantas palavras recebeu no seu secreto, quantos momentos teve com Deus no seu secreto. Mas isso não pode ser tempos esporádicos, isso não pode ser algo, um dia sim e 10 anos não. Os encontros extraordinários com a sua presença é que podem ser espaçados, mas os encontros que nos mantêm alimentados e que o nosso coração em chama, eles precisam ser constantes. Porque a promessa dele é de que ele quer estar no nosso meio. A promessa é de que está disponível uma vida eterna, de conhecê-lo, de andar. Olha o que o escritor de Hebreus nos diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele fala essa frase exatamente logo após falar sobre um homem chamado Enoque. Um homem que andou com Deus. E ele andou tanto com Deus que ele já não ficou nessa terra. Ele fala essa frase um pouco depois de falar de um homem chamado Abel, que entregou uma oferta conforme Deus queria. Significa que ele conhecia Deus. Para você saber o que uma pessoa gosta, você precisa conhecer ela. E no caso, no decorrer das Escrituras, nós sabemos que Deus se importa muito com todo o nosso coração. Então, Deus não queria só uma oferta. Deus queria a vida toda de Abel. E de alguma forma, talvez até irônica, ele realmente se tornou uma oferta. Assim como seu filho, que nos deu possibilidade de termos essa vida eterna, de podermos voltar a ter a comunhão com Deus, que um dia o homem perdeu. E sempre nós vamos voltar para o Éden, sempre nós vamos olhar para o Éden como um padrão daquilo que Deus queria fazer. A boa notícia é que em Cristo nós podemos ser restaurados a essa possibilidade de encontrar Deus. E não só uma possibilidade, Ele vai nos conduzir a encontrar Ele. E vai formar um povo, vai conduzir a história para que haja um reino onde seu Filho seja o centro de tudo. Mas para isso, hoje, mesmo não vendo, mesmo não tendo ouvido as palavras da boca dele, o chamado para nós é crer, confiar, ter fé. Acreditar que Deus existe, que nós não estamos orando para o vazio, e de que mais do que tudo, Ele quer recompensar, porque Ele gosta de recompensar. Ele é um Deus galardoador. É alguém que gosta de dar presentes. E sabe qual é o seu galardão? Qual é o seu presente? Ele disse para Abraão: eu sou o teu galardão, Abraão. Deus ser revelado, Deus ser encontrado, é aquilo que vai nos dar a maior das satisfações. É aquilo que vai nos preencher. Eu quase finalizo lembrando o texto de Lucas 11, quando Deus nos diz isso: batam. Eu vou ler aqui rapidinho.
Verso 9, Lucas 11, 9. Pois eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito aos que o pedem. Existe uma outra promessa que ele nos diz em Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. É esse coração que precisa permanecer na igreja, um coração permanentemente contrito e quebrantado, porque a promessa é de que o Altíssimo habita no meio de um povo contrito e quebrantado. É por essas e outras promessas que Davi ama a presença, é o que faz Davi desejar a presença, e mais do que isso, querer que ele more de uma vez no meio deles. Então, quando ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Davi queria provar a vida eterna, ele queria conhecer a Deus, ele queria ver cada detalhe de Deus, cada passo de Deus, como Deus agia, como Deus se movia, o que ele gosta, o que ele não gosta, tudo. Ele queria meditar no caminhar de Deus, no andar de Deus. Existe uma promessa, Ele quer habitar em nosso meio. Existe um desejo, queremos Ele. Então o que nos cabe? Nos esforçarmos, nos empenharmos, dedicarmos a nossa vida por encontrar Ele. E tudo começa no pouco, tudo começa no pequeno, tudo começa no agora. Não é semana que vem, não é daqui a um mês, não é quando eu tiver tempo, não é quando talvez eu parar de fazer determinada coisa. É a prioridade do agora, de dizer eu quero conhecer Ele. A vida eterna se começa vivendo e provando ela agora. Não deixe para o pós-túmulo. Não deixe para o pós-morte. Não deixe para daqui tanto tempo quando eu estiver mais tranquilo. Conhecer a Deus começa hoje. Porque é só assim que você vai provar e ver que o Senhor é bom. E aí vai fazer sentido você almejar a vinda de Jesus. Só assim vai fazer almejar no seu coração o desejo do Pai ser tudo em todos. É só isso que vai fazer você aclamar para que a promessa se cumpra. Derrama teu Espírito. Salva os perdidos. Como você vai querer alguém? Como você vai desejar alguém que você não conhece? Como você vai querer estar com alguém que você não tem muito relação, muito tempo com ela? Amém? Vamos orar? Que o desejo de conhecer o Senhor possa tomar o seu coração. Que as palavras, as orações de Jesus possam penetrar o seu coração e que elas sejam carregadas de fé,
para que você creia de que Ele quer estar em nosso meio, de que Ele está disponível para estar conosco, de que o Pai nos vê no secreto, de que Ele nos chama a buscar o Seu reino e a Sua justiça, que nossa alma anseia a Sua presença, como o Salmo 63 nos diz. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu contemplo no santuário para ver Teu poder e a Tua glória. A minha alma se farta, como numa mesa de carnes, a minha boca Te louva com alegria nos lábios. Minha alma se apega a Ti, Tua mão direita me sustenta. Que Deus nessa noite desperte os anseios do seu coração por Ele. E que você possa confiar nas palavras do próprio Senhor, que nos diz que Ele quer estar em nosso meio, que Ele quer nos visitar, que Ele quer nos encontrar. Que nós possamos, a partir disso, empenhar nossa vida diariamente em encontrar com Ele. E como Davi disse: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Que o desejo de Deus, que a promessa de Deus, que o anseio do seu coração possam ser revertidos num esforço, num empenho, num propósito de sermos um povo que ama estar com Ele, que ama conhecê-lo, que se torna fiel no pouco, para que possamos provar a glória futura, que aceita a dádiva do sofrimento no tempo presente, tendo em vista o encontro com a sua glória no futuro.